Queria convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 6. A partir do versículo 1 mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Agora o versículo 15. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Amém? Senhor meu Deus, eis aqui, Senhor, a Tua palavra nessa noite, Pai, que o Senhor colocou em meu coração. Obrigada, Senhor, por ter falado primeiramente comigo, Pai, para eu poder, Senhor, passar para a Tua igreja, Senhor, a mensagem que o Senhor quer passar nessa noite. Em nome de Jesus, que não sejam os meus lábios, Senhor, mas que seja a Tua voz, Senhor. Que não seja, Senhor, nada que saia, Senhor, da minha mente ou do meu coração, mas que tudo saia, Senhor, do Teu coração para nós. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto de Josué, né? Ele é muito conhecido. Josué, ele sucedeu, né, o cargo de Moisés. Moisés, ele liderou o povo desde a liberdade que Deus deu lá no Egito, onde o povo de Deus era escravo, né, até quase chegar em Canaã. Mas aí o Senhor fala para Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, você vai ver. Você vai contemplar o que vai ser do povo de Deus, mas você não vai entrar porque você me desobedeceu. Mas eu já preparei alguém, eu preparei Josué, filho de Num, para te substituir, e ele virá à frente do povo, e ele é um homem segundo o meu coração. E aí Josué, né, fica temente, porque era uma responsabilidade muito grande. Olha o tanto de povo que Josué tinha de cuidar, né? E Moisés mesmo já passou tanto problema com aquele povo, que era um povo, né, que se desviava muito fácil da vontade de Deus. Era um povo que estava acostumado a ser escravo. Era um povo que não sabia ser povo livre. Por quê? Porque o Senhor libertou, mas a mente ainda era de cativo. Precisou que 40 anos no deserto eles trocassem a geração, os antigos que eram escravos morressem e a nova geração crescesse, para eles aprenderem que eles eram um povo que não era mais escravo, que eles eram um povo agora que era guiado por Deus para a vitória. E nesse processo, né, muitas vezes o povo se deixava corromper. Moisés, quando foi lá buscar as tábuas da lei, diz a palavra do Senhor
que o povo já achava que ele estava demorando demais. E aí eles pediram para Arão, falaram assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa, Moisés não está aqui mais. E aí eles pegaram as riquezas que eles tinham e derreteram e fizeram um bezerro de ouro. E aí quando chega Moisés lá, que vê aquela cena deles adorando o bezerro de ouro, Moisés fica tão irado com a situação que a palavra fala que ele taca as tábuas da lei que o Senhor tinha escrito em cima do bezerro de ouro e quebra tudo. Aquele povo, ele ainda estava com um pensamento de escravo do Egito, eles ainda estavam sendo tomados pela cultura, do Egito, de adorar a vários deuses, e por isso foi necessário o processo do deserto. Só que também esse povo, por ter ficado muito tempo no deserto, eles não tinham muita experiência de guerra, porque eles não tinham muita gente com quem lutar no meio do deserto. Mas é aí que entra a mão forte e poderosa do Senhor. Porque aqui nessa situação, Josué manda seus espias naquele lugar, e eles vão e espiam a cidade. E aí, a Bíblia conta que Raabe, a prostituta, ela pegou e escondeu aqueles homens, porque o povo de Jericó descobriu que tinha espias e queria matá-los. E ela pega e esconde eles e faz eles fugirem pelo muro. Fala, não, pode ir, mas eu quero uma condição. Salva eu e minha família quando vocês vierem destruir. Por quê? Porque ela creu no Deus de Israel, ela sabia que Deus era com aquele povo. E eu creio, irmãos, eu estava dando uma estudada sobre o muro de Jericó, porque pelo que encontraram, na arqueologia, ele era um muro muito extenso, só de grossura. Era aproximadamente 6 metros de comprimento, de grossura. As torres de altura, as torres de vigia, eram aproximadamente, segundo o arqueólogo, 9 metros de altura. É um negócio muito grande. Não tinha como o povo de Israel chegar perto sem ser notado. Não tinha como o povo de Israel quebrar aquele muro, chegar perto sem que os flecheiros vissem, Mas o Senhor, Ele já tinha preparado uma estratégia, porque o meu Deus e o seu Deus, no tempo da adversidade, Ele prepara uma estratégia para mim e para a sua vida. E o Senhor, naquele momento, Ele pega e fala com Josué, e Ele fala assim, Josué, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar a Arca da Aliança, pegar os seus homens de guerra, os homens de guerra vão na frente, a Arca da Aliança vai também, e vocês vão rodear a cidade. Uma vez por dia vocês vão rodear a cidade, uma volta por 6 dias. Mas no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. É interessante como Deus faz as coisas, E Ele fala assim, e nesse tempo, todo mundo em silêncio. Porque só no 7º dia que vocês vão fazer o que eu estou mandando, que é gritar e declarar que Jericó é nossa. Imagina para Josué guiar aquele povo todinho e dar a volta na cidade e fazer com que crianças fiquem em silêncio, que animais fiquem em silêncio, porque não podiam ouvir um pio. Olha como Deus trabalha na situação. E aí a palavra do Senhor conta que eles rodearam no 1º dia, rodearam no 2º dia, rodearam no 3º dia, e foi assim até o 7º dia. E que quando chegou no 7º dia, eles pegaram e rodearam 7 vezes. E a gente pensa assim, às vezes a gente não compreende muito o trabalhar de Deus. Por que Deus mandou eles darem volta todos os dias? E no último dia ainda dá volta 7 vezes? O Senhor, Ele gosta de testar a nossa fé. Porque eu acredito que muitos daqueles que estavam lá, já devem que no 2º, 3º dia, já estavam assim, isso aqui não vai dar certo não. Deus está fazendo a gente bobo, não é possível. 7 vezes, 7 dias. No 7º dia, 7 vezes. Mas o Senhor, Ele trabalha assim mesmo. A gente não compreende os meios, mas a gente sabe que o fim, a vitória é certa. O Senhor estava trabalhando na fé daquele povo. Ele estava testando a fé daquele povo para ver se eles iam perseverar até o fim. Porque só aqueles que perseveraram até o fim receberam a vitória. E na minha e na sua vida não vai ser diferente. A gente vai receber a vitória se a gente perseverar até o fim. Por mais que as situações pareçam que
estar tudo difícil, que vai ser impossível, o Senhor está com a gente, Ele vai trazer a estratégia para a nossa vida. Porque o nosso Deus, Ele não volta atrás com a promessa que Ele fez. O nosso Deus, a palavra diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender do que Ele falou. Tudo que o Senhor prometeu para mim e para você vai se cumprir, mas é necessário a gente perseverar. E a palavra do Senhor conta que no 7º dia, após eles terem dado as 7 voltas, Josué grita: pode gritar, povo de Deus, que a vitória é de vocês. E aí quando o povo começa a gritar, os muros foram abaixo. E é interessante, porque os muros, os arqueólogos que encontraram, dizem que o muro ele foi derrubado de dentro para fora, e não de fora para dentro. Olha como Deus trabalha. Deus derrubou o muro de dentro para fora e colocou o inimigo que parecia estar intocável na mão daquele povo. Aquele povo não tinha mais trabalho nenhum, era só chegar lá e matar todo mundo e tomar posse daquilo que Deus prometeu. Com a gente também é assim, irmãos. Às vezes o Senhor fala conosco, fala, faz isso, faz aquilo. E aí você está fazendo, e aí você pensa, mas Senhor, será que vai dar certo? Eu não sei, Satanás ele tem essa mania de querer colocar perguntas no nosso coração. Porque muitas vezes a gente sai de um mundo abençoado, pensando assim, não vou vencer, a vitória é minha. Quando você chega na sua casa, você já começa, eu vou vencer, a vitória é minha. E aí quando você vai pousar a sua cabeça no travesseiro, Satanás pega e joga na sua cabeça assim, será que você vai vencer? E aí vai vir a dúvida no seu coração também, você fala assim, mas será que eu vou vencer mesmo? Satanás é isso mesmo, ele quer tirar a nossa certeza, ele quer tirar a nossa fé, ele quer tirar a nossa perseverança. E é aí que a gente tem que mostrar para ele e para o Senhor que nós somos diferentes. Quando Satanás chega perto de Deus para falar sobre Jó, o Senhor fala, vixe, meu servo Jó, homem reto, íntegro, né? E ele é fiel. E aí Satanás fala assim, Senhor, ele é fiel porque ele tem tudo. Ele tem um monte de filho, ele tem um monte de riqueza. Tira que você vê. E aí o Senhor fala, não, pode tocar. O Senhor confiava na fidelidade de Jó. Será que nós também estamos com o coração tão ligado a Deus a ponto do Senhor confiar na nossa fidelidade? Aleluia! Mesmo quando aqueles homens chegavam e culpavam Jó, falavam assim, você com certeza pecou. Você pode começar a declarar os seus pecados aí, porque Deus ele não faria isso com uma pessoa que se diz tão íntegra e honesta. E aí ele falava, eles não pediam para o Senhor justificar ele, né? Ele só falava, ele pedia perdão para o Senhor, mesmo ele não tendo, né, nada para falar sobre ele permaneceu íntegro e honesto. A esposa dele chegou e falou, amaldiçoa esse Deus enorme, por que você fica aí nessa fidelidade ainda? Você não está vendo o que ele fez com a gente? Olha a nossa casa, a gente perdeu os nossos bens, todos os nossos filhos morreram, e você aí continua fiel ao Senhor, amaldiçoa esse Deus enorme. E aí Jó fala para ele, você fala que nem uma outra mulher. Tudo de bom do Senhor, que o Senhor dá, você aceita. Aí quando o Senhor, né, nos faz passar por uma fase ruim, você quer rejeitar. A Bíblia fala que o sol, ele nasce e se põe, né, para o justo e para o injusto. Isso significa que a nossa caminhada com Deus, a gente não vai deixar de ter provações. Na nossa caminhada com Deus, a gente não vai deixar de ter lutas. Na nossa caminhada com Deus, a gente não vai deixar de passar por dificuldades. Mas a gente tem uma coisa de diferente que lá fora o mundo não tem. O Senhor fala para a gente, eis que estou contigo todos os dias até a virada dos séculos. Eis que estou contigo todos os dias até a virada
enormes. Nosso Senhor está preparando uma terra excelente para nós. Que a gente possa ter essa fé de mesmo nos problemas, a gente olhar aquilo de bom que o Senhor está nos proporcionando. É difícil. Muitas vezes a gente está passando por uma prova, por uma luta, e a gente pergunta: Senhor, para que isso? Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque o Senhor quer te fazer compreender o lado bom. O Senhor quer te fazer compreender que mesmo nas adversidades, mesmo na luta, Ele está conosco. O Senhor quer te fazer compreender que Ele é o guarda de Israel e Ele não dorme guardando a minha e a sua vida. O Senhor Ele quer te fazer compreender que é Ele quem nos fortalece. Porque quando a gente está fraca, a palavra do Senhor diz que é aí que nós somos fortes, pois o poder do Senhor Ele se aperfeiçoa nas nossas vidas. Quando nós achamos que está tudo perdido, vem Deus e resolve. Quantas vezes eu já passei assim, né? Antes de eu começar a trabalhar, eu tinha que pagar o valor da minha van e eu vendia tudo aí. Às vezes eu achava que eu não ia conseguir arrecadar o valor suficiente. E aí eu perguntava: Senhor, eu vou ter que ficar devendo esse mês para o meu motorista? Eu vou ter que ficar devendo esse mês para minha avó? E aí o Senhor mandava uma pessoa, falava assim: eu esqueci que eu estava te devendo e me pagar. Aí chegava uma trufa: quanto que tá a trufa? Tá dando, eu vou ter mês uma vez. E o Senhor fazia assim, eu agradecia tanto a Deus, eu falava: obrigado, Senhor. Pois mesmo a gente, né, muitas vezes não sendo fiel com Ele é fiel com a gente. E eu digo não sendo fiel com Ele, porque naquela época eu estava vendendo o dinheiro da trufa e eu não estava tirando o meu dízimo. E aí o Senhor fez isso forte no meu coração. Ele pegou e falou assim: mas você pede, eu faço a minha parte, mas você não está fazendo a sua? Aí eu peguei e falei: não, vou começar, né, a tirar o meu dízimo, obedecer tudo que o Senhor tem como mandamento. Irmãos, tudo mudou. Antes, eu precisava ficar perguntando ao Senhor se eu não ia ter dinheiro para o dia 10. Depois que eu comecei a obedecer aquilo que o Senhor estava falando para mim, eu começava a pagar antes do dia 10. Quando ele falava assim para mim: nossa, mas eu não vai nem esperar virar o mês, eu falava: não, vou pagar já de uma vez, porque é melhor, porque eu fico com uma preocupação a mais. Porque o Senhor Ele trabalha assim comigo na sua vida. A gente pode e a gente vai viver os milagres do Senhor nessa terra. Porque o nosso Deus Ele é um Deus de milagres, o nosso Deus Ele é um Deus de maravilhas. E Ele não mudou do que Ele era no passado. Quem mudou fomos nós. O Deus que supria todas as necessidades daqueles que eram seus no passado, continua suprindo hoje. Glória a Deus. O que acontece é que muitas vezes a gente não se dispõe a fazer a obra do Senhor. A gente não se dispõe a obedecer a vontade dEle. A gente não se dispõe a cumprir aquilo que o Senhor pede para as nossas vidas. E aí quando o Senhor, né, aperta um pouco, a gente diz: Senhor, por quê? Porque Ele quer você no centro da vontade dEle. Isso é difícil, irmãos. Você ficar no centro da vontade do Senhor é difícil. Porque todos os dias vem um problema, vem uma situação, vem isso, vem aquilo para tentar nos tirar do centro da vontade do Senhor. Mas a perseverança é aquilo que nos mantém de pé. E assim como o Senhor fez com o povo de Josué, com o povo de Israel, para ver a perseverança ele também faz isso com a gente. O Senhor fez isso com Naamã. O profeta falou para Naamã: vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou indignado. Falou assim: tantos rios mais bonitos para eu mergulhar, né? O Rio Jordão, pelo que ele fala, dá para ver que é um rio bem sujinho, né? Tipo corpo aqui. E tanto rio mais bonito, tanta lagoa, tantos mares
você está aqui, o rio está ali, o que te custa? E aí eu acredito que foi até ele se ajudou na nossa curada. E na palavra do Senhor diz que para dar uma uma, duas, três. Eu acredito que provavelmente na mãe também ficava naquela, né? Não sei se vai dar muito certo, não, né? Mas já estou aqui, fazer o quê? Porque a gente é assim, né? Às vezes o Senhor fala para a gente fazer alguma coisa e para perseverar, a gente fica assim, mas por que eu estou fazendo isso? Porque Deus está mandando. É porque eu estou fazendo assim, porque Deus está mandando para fazer assim. Mas eu não estou vendo a minha vitória, eu não estou vendo a minha cura. É um processo. O Senhor, Ele não trabalha com miojo. Né? Não é nada miojo instantâneo 3 minutos. O Senhor, Ele tem um processo na vida da sua vida. E a gente precisa aprender a ser trabalhado, a se permitir ser trabalhado nesse processo também. Naamã, ele se permitiu ser trabalhado naquele processo e ele recebeu a cura. O povo de Israel recebeu o processo, aceitou receber o processo de rodear 7 vezes a cidade de Jericó e rodear, né, no último dia mais 7 vezes. E eles receberam a vitória. Glória a Deus. Aleluia. O que o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite é aquilo que está lá em Josué 1:9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. É isso que o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite. Não fui eu que te mandei. Seja forte, corajoso, persevere, não tenha medo, não fique espantado. Quando vierem as adversidades, não fique espantado. Quando você receber uma afronta, mas saiba que o Senhor Ele está contigo por onde quer que andares. Aleluia. E eles receberam a vitória pela fé, como diz lá em Hebreus 11:30, pela fé, ruíram, caíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Talvez o seu processo já esteja no fim. Às vezes não disse aqui, você receber a sua salvação, para você receber a sua vitória. E o Senhor está falando para você hoje, não desista. Às vezes você está no meio do processo. A gente não sabe que parte do deserto, que parte do processo a gente está. Mas o Senhor está falando para a gente nessa noite, não desista. Eu te mandei, seja
olhar para os nossos irmãos em Cristo. E lembrar, né? A pastora Laura, ela veio, a irmã Laura, ela veio aqui e ela pegou e contou uma situação de um casal que brigava muito. E esse casal brigava muito e o homem se sentia injustiçado e ele ia lá e olhava no joelho e falava assim: Deus, você está vendo o que ela fez comigo, né? Você está vendo o que ela falou para mim? E aí o Senhor pegou e falou no coração dele assim: ó, seguinte, a partir de hoje, quando você for orar para mim em relação à sua esposa, você me chama de sogro. Porque do mesmo jeito que eu sou seu pai dela. Para você perceber que eu também habito lá, e que lá também é tempo do meu espírito, e que lá também precisa de cuidado. Eu não posso falar com o meu irmão de qualquer jeito, porque lá também é tempo do Espírito Santo. Não é? Ou sou só eu que sou o tempo do Espírito Santo? Não! Os nossos irmãos, cada um de nós somos o tempo do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que nós somos quando estamos reunidos no tempo de Deus. Nós somos nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva. Que nós possamos, né? Essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações e ficar mais versículo. Não te mandei eu? Seja forte, corajoso, não temas e não entremeças, pois eu estou contigo. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade.